Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou a irmã Deniese, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ribeira do Pombal. Temos como pastor-presidente o pastor Demétrio Paim. Sou professora da classe de senhoras, juntamente com o presbítero Cideval. E hoje viemos aqui mais uma vez estar compartilhando mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje tem como tema: esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. O texto áureo diz: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Lucas 17, versículo 24. A leitura bíblica em classe está em Lucas 17, dos versos 24 a 30, que os irmãos possam estar lendo depois, porque nós precisamos ganhar tempo. E nós vamos dar início ao nosso estudo. Nós estamos trabalhando sobre os sinais dos últimos tempos. E uma das coisas mais esperadas pelos cristãos, por aqueles que acreditam em Deus, acreditam na vinda de Cristo, é que Jesus está próximo. É que a vinda de Cristo está próxima. E nós também entendemos que precisamos estar alertas e vigilantes, porque na Bíblia está escrito que o próprio Jesus falou, que ninguém sabe nem o dia nem a hora, somente o Pai que está no céu. Então nós temos sinais, temos muitas coisas que indicam que Jesus está voltando, mas o dia exato somente Ele. E aí a lição de hoje nos traz esse tema, para estarmos alertas, estarmos vigilantes. A nossa introdução fala que Jesus alertou várias vezes para a natureza súbita de sua vinda. Mesmo assim, pode-se observar sem muito esforço que grande parte dos crentes está descuidando, envolvida com os afazeres da vida e não se prepara para aquele grande momento em que Jesus voltará. Infelizmente, nós percebemos que muitas pessoas não estão atentas, não estão pensando na vinda de Cristo. Estão pensando muito nessa vida aqui, construindo, fazendo projetos mirabolantes. Não que seja errado sonhar, não que seja errado projetar, mas tudo que fazemos, devemos fazer sempre em cima do conceito que Jesus pode voltar a qualquer momento. E o principal de nossa vida é estarmos preparados, é estarmos prontos para quando Jesus nos chamar. Essa lição aqui traz referência a duas situações bíblicas muito interessantes sobre acontecimentos que foram de repente. Foi se avisando, foi se alertando e as pessoas não deram ouvidos. E no momento inesperado aconteceu, que foi o dilúvio na época de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra nos tempos de Ló. Nós vamos falar sobre isso ainda na frente. A nossa lição de hoje está dividida em 4 partes. A primeira parte vamos falar sobre a vinda de Jesus, que será repentina. A segunda parte iremos falar sobre como foi nos dias de Noé. A terceira parte, a corrupção geral na terra. E a última parte, como foi nos dias de Ló. Quando fala-se na vinda de Jesus repentina, no próprio versículo que nós lemos, fala que será como um relâmpago. Nós sabemos que o relâmpago é algo muito rápido, muito, como diz a Bíblia, a vinda de Cristo será no abrir e fechar de olhos. Jesus não declarou qual seria a hora ou o momento exato em que a sua igreja seria arrebatada. Mas ele nos advertiu que só nos resta orar e vigiar para que não fiquemos para trás na volta de Jesus e para que não estejamos confundidos por falsos cristos. Pessoas que estão pregando um pseudo-evangelho. O que é isso? Um evangelho falso, um evangelho mentiroso. Um evangelho que a gente pode fazer o que quiser, que Deus perdoa, que a gente pode viver a vida como a gente achar que deve, ser feliz, ter prosperidade e deixar que Deus é justo. Ele não vai jogar ninguém, ele não vai deixar ninguém. E não é essa a verdade. Vivemos tempos difíceis, estamos ouvindo muita coisa, precisamos ter uma visão espiritual para que não sejamos enganados. E aí no segundo ponto fala sobre como um ladrão. E ele faz uma alusão ao
ao dono da casa, né? Que a gente tem nossa casa, a gente coloca portas, coloca trancas, muita gente coloca câmeras, cerca elétrica. Hoje em dia tem uma série de instrumentos para a segurança, né? Para a proteção da família, é correto. Os tempos estão difíceis, a violência, tudo isso é importante. Mas eles fazem tudo isso, nós fazemos tudo isso nos preparando. Mas ninguém sabe se o ladrão vai, que hora que o ladrão pode vir. Mas está preparado. Mesmo assim, é a vinda de Cristo. Nós temos que estar preparados, porque ele pode vir, né? Dessa forma, como diz aqui. É mais considerar isso. Se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Mas não é dessa forma. Então, os sistemas, né, sofisticados, tudo isso é para proteger a nossa casa. Mas nós precisamos também proteger a nossa vida espiritual contra os ataques do inimigo. Precisamos proteger o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. E como é que a gente se protege? Quais são os elementos que nós devemos usar para que nossa vida espiritual seja protegida, guardada, preparada para a vinda de Cristo? É através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão com Deus. Procurar conhecer Deus cada vez mais. Estejamos preparados e em segurança e não devemos descuidar de nossa casa espiritual, porque nós iremos morar com Cristo no céu. Aí o segundo ponto é como foi nos dias de Noé. A história de Noé é uma história muito linda, que é quando nós todos conhecemos, que é quando Deus, né, escolhe Noé entre aquela geração corrupta. As pessoas estavam muito envolvidas em uma vida sem nenhum... Tinham esquecido totalmente de Deus, tinham esquecido totalmente das promessas. E eles estavam vivendo uma vida muito errada, que tinha entristecido muito o coração de Deus. Mas tinha um homem ali que fazia a diferença, que era Noé. E Deus o convidou e falou que ele deveria fazer uma arca. E Deus deu todas as instruções a ele, deu toda a orientação, mas Noé foi fazer aquela arca. E enquanto ele fazia aquela arca, ele avisava as pessoas, né, que iria acontecer um dilúvio, e aí as pessoas achavam que ele era louco. Nunca se tinha nem chovido ainda naquela época. Como é que poderia ter um dilúvio? As pessoas riam, zombavam dele, e ele e sua família naquele propósito, né, cumprindo aquilo que Deus o havia orientado. E ele construiu a arca exatamente como Deus orientou. Ele foi buscar os animais, teve todo aquele procedimento, né, dos animais que entraram na arca. E as pessoas rindo e zombando e achando que ele estava louco, achando que era coisa da cabeça dele. Mas ele tinha um propósito: atender ao pedido que Deus fez para ele. Ele foi fiel a Deus, ele confiou. Talvez também na mente dele em alguns momentos passasse, mas será que vai chover mesmo? Será que vai acontecer isso? Mas ele não deixou que a dúvida interferisse no plano que Deus tinha na vida dele. Ele não deixou que a dúvida interferisse naquilo que tinha que ser feito, porque foi o que Deus ordenara. E Noé construiu a arca. E aí, quando todos entraram na arca, veio o grande dilúvio. E aí as pessoas ficaram batendo, gritando: Noé, Noé, nos socorre. Mas já era tarde, né? Então aquelas pessoas todas foram destruídas, todos foram destruídos. Só se salvou Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Então o que nós entendemos é que, ao se referir aos tempos de Noé, Jesus estava mostrando que no dia da sua vinda, a vida vai estar normalmente, todo mundo vivendo normal como estamos vivendo, andando, indo, vindo, comprando, comendo, bebendo, dormindo, indo à igreja, né? Vamos estar vivendo uma vida normal, não vai acontecer algo que vai nos prender, que vai nos fechar em algum lugar e vai acontecer. Não, normalmente vamos estar ali e sem nenhum aviso prévio, todos trabalhando, todos, né, se movimentando, e aí Jesus irá aparecer, irá arrebatar a sua igreja. O mundo não verá, né? Porque será um arrebatamento e no abrir e fechar de olhos. E aí façamos como Noé, viu? Vamos viver pregando essa justiça, não nos enganando, porque Jesus voltará. Porque Jesus virá buscar a sua igreja. E aí o terceiro ponto vem falando sobre a corrupção geral na terra. Toda a terra estava corrompida e violenta. Era um dos problemas que a terra estava passando, a população,
que levou Deus a querer destruir, que levou Deus a querer enviar o dilúvio. Era a corrupção, a violência, a falta de amor, a falta de irmandade, cada um pensando em si, cada um preocupado com seus próprios interesses. A Bíblia diz em Gênesis que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Ou seja, a violência já tinha alcançado níveis assustadores, as coisas estavam fora de controle. É muito parecido, né, com o que estamos vivendo agora, né? As pessoas agora deu uma acalmada devido à pandemia, mas as pessoas vinham nessa situação de desespero, de querendo ter. As pessoas não estavam satisfeitas com o que tinha, sempre querendo mais. E tudo isso para se conseguir a qualquer custo, de qualquer maneira, né? Humilhando às vezes, abusando. E isso entristece o coração de Deus. A igreja precisa orar mais por país e pelas nações. Porque mesmo nós sabendo que as coisas estão acontecendo dessa maneira e que envolve muita coisa, a corrupção, a mentira, mas nós como cristãos precisamos estar sempre orando imparcialmente, orando pelas autoridades, orando pelos líderes evangélicos, orando pela igreja do Senhor, porque Jesus está voltando. É interessante que nós estamos percebendo, nós havíamos conversado com o professor Sideval, que até o que a Bíblia diz também, né, que o amor de muitos esfriaria. A gente está vendo uma volta à igreja muito lenta, porque estamos cumprindo alguns decretos ainda, alguns decretos feitos pelo prefeito, mas a igreja está funcionando, já estamos tendo cultos, e a gente percebe a resistência que as pessoas ainda estão tendo. E quando a gente vai ver, algumas pessoas se afastaram, outras esfriaram, outras estão dizendo que não querem mais ir, outras pegaram outros caminhos, né? E tudo isso é preocupante porque são sinais da vinda de Cristo. E a gente fica triste porque são nossos irmãos, são aqueles que nós estamos ali congregando juntos. Nós passamos um tempo sem poder congregarmos ali no templo, mas agora estamos voltando aos poucos. Mas a gente sente falta de muita gente. Tudo bem que tem uma quantidade limitada, mas não alcançamos ainda essa quantidade. Os cultos estão tendo poucas pessoas, pouca participação. A gente fica se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? O que houve com os nossos irmãos? E a gente vê no estudo desse tema, desse trimestre, sobre os sinais da vinda de Cristo. E esse esfriamento, essa falta de vontade, isso faz parte disso também. Isso nos preocupa e nos leva a orar ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, que nós estejamos alertas, clamemos a Deus por um avivamento, por um renovo, que nós possamos nos reerguer com coragem, com alegria, com ânimo, porque Deus está cuidando de nós. E aí no segundo ponto do terceiro tópico fala o juízo de Deus sobre a corrupção. Deus preservou Noé, mas os demais foram destruídos. Nós pregamos muito o amor e o amor. A Bíblia diz que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É um dos principais mandamentos. Mas aí Deus é amor. Deus perdoa, Deus entende, Deus compreende. Deus não nos abandona. Deus sempre tem algo a nos dar. Ele sempre está pronto a nos ajudar. Ele sempre está conosco. Mas vai ter um momento que esse Deus de amor, esse Deus que perdoa, esse Deus que abraça, ele vai estar como um juiz e ele vai nos julgar. Ele vai julgar o mundo, vai julgar a nação. E aí, nesse instante, ele vai ter que agir como um juiz. E o juiz, ele é imparcial. E uma qualidade de Deus que ele tem muitas e muitas e muitas, né? Uma qualidade de Deus é a justiça. Ele é justo. Ele é justo. E ele é justo em um sentido tão amplo que ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso pensamento. Então, nós não podemos enganar, não podemos contar uma historinha.
Porque Deus é justo e quando Ele for julgar, Ele julgará aquilo que a gente fez, aquilo que a gente não fez. Porque Ele foi nos dar a oportunidade, foi nos dar a chance. E nós verdadeiramente temos que estar prontos, vigiantes. E uma das armas mais importantes, orar sem cessar. Porque nos dias atuais, como nos dias de Noé, a violência tem alcançado níveis assustadores. Nós estamos vendo a guerra que está existindo nas famílias, nas cidades, no meio político, no meio religioso, infelizmente. Em todos os segmentos tem uma disputa de poder, uma disputa de posição. E não é isso que Deus quer. Nos humilhemos diante da face do Senhor e oremos para que estejamos preparados para o maior propósito, para o maior objetivo de Deus com a igreja, que é o arrebatamento. Porque nós não somos daqui. Nós não somos moradores desta terra, estamos aqui passando um tempo. Nós somos cidadãos celestiais. Por que nós temos saudade do céu se nós nunca fomos lá? Porque nós viemos de lá. O Espírito que habita em nós é celeste, é do céu. Então nós vamos morar no céu com Cristo. E o outro tópico, como eu falei no início, é nos dias de Ló, dias de intensa corrupção. E um dos problemas no período de Ló, ali em Sodoma e Gomorra, era a homossexualidade. Tinha chegado a um nível extremo. As coisas estavam fora do comum. O que acontecia é que o quê? E ali naquele meio também existia um homem justo, que era Ló. Nós sabemos que Ló era o sobrinho de Abraão, que saiu junto com ele quando Deus prometeu que ele fosse para uma terra prometida. Porém, não houve alguns problemas com as pessoas, com os criados de Ló e Abraão e tal, e eles se separaram e Ló foi para este lugar que ele considerou ser o melhor. Mas Ló tinha um compromisso, Ló conhecia, Ló vinha de uma origem que ele conhecia o compromisso com Deus. E aí ele era um homem justo. Porém, ele estava numa cidade perversa, onde o homossexualismo era uma prática comum. A situação homossexual naquela região era tão tensa, tão fora do comum, que foram os anjos enviados por Deus ali falar com Ló, e esses homens porque queriam que Ló desse esses anjos, esses homens, achando que eram homens, para eles. Que Ló chegou ao ponto de oferecer as suas filhas. Mas eles queriam aqueles homens. O desespero foi algo muito... É uma história muito instigante a situação que aconteceu naquele momento. Que os irmãos podem ler depois ali na Bíblia, porque nós não temos tempo. Então, está lá em Gênesis, a partir de 19, mais ou menos. Então, esses homens, eles queriam, porque queriam aqueles homens que estavam na casa de Ló, para abusarem deles. Então, o pecado seria castigado. Mas Deus não destruiria os ímpios com os justos. É uma situação que a Bíblia fala também sobre a separação do joio e do trigo. Cresce juntos, não tem como separar. Eu não tenho capacidade, nem você tem capacidade de identificar. Mas no dia da vinda de Cristo será separado. O justo subirá para o céu, né? E o ímpio irá sofrer a condenação eterna. Então, o que acontece é que o que Deus fez? Ele avisou que iria fazer isso, que iria destruir. E teve toda aquela situação, se tiver 10, se tiver 20, se tiver 5, E aí, Ló foi tirado às pressas daquele lugar, para que não fosse destruído com aquele povo. Mas no caminho, né, a esposa dele olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. E é aquela preocupação, irmãs. Muitas vezes nós estamos nos preocupando com os bens materiais, estamos muito envolvidos com os afazeres, estamos muito acostumadas com uma rotina de casa. Não é errado, não, nada está errado. O problema é onde nós colocamos o nosso coração. Porque o nosso coração tem que estar no Senhor. Estamos cuidando da casa com pensamento em Deus. Estamos no nosso trabalho com pensamento em Deus. Todo o tempo estejamos vigilantes, em todo o tempo atentos,
igual um soldado, mesmo quando ele não está na linha de frente de batalha, está sempre atento aos movimentos, ao barulho, porque a qualquer momento ele pode ser solicitado. E nós somos soldados em guerra. Vivemos uma guerra espiritual, mas temos que estar alertas. Alertas para quê? Para a vinda de Jesus. Então, que os afazeres de nossa casa, os cuidados com os nossos filhos, que o nosso trabalho não desvie o nosso propósito. Não desvie o nosso compromisso, que éramos ir morar no céu. Os dias de Ló era difícil, de muita corrupção. E nós estamos vendo também essa corrupção que está tomando conta do nosso país, né? Do mundo. O desejo de poder. As pessoas parecem que não vai acontecer, né? Vai só ganhar. E não é isso. E também uma das coisas que está acontecendo em nosso meio também hoje, que também acontecia naquela época, a destruição das famílias. A desvalorização da família. E o que é isso? É a iniquidade se multiplicando. A violência se multiplicando. Nós estamos vendo índices altíssimos de violência familiar, agressão, de suicídios. O que é isso? São as pessoas buscando satisfação em si mesma, buscando satisfação nos seus próprios desejos, em suas próprias forças. Irmãos, de nós mesmos nós não somos capazes. De nós mesmos nós não conseguimos. Estejamos atentos. Nunca na história a humanidade esteve tão longe de Deus. Infelizmente, é o que está acontecendo. Mesmo com tantas religiões, a maioria dos habitantes do mundo não apenas descreem de Deus, mas o afrontam em rebelião aberta contra a sua lei e seus princípios. As pessoas estão batendo de frente com a Bíblia, com os mandamentos do Senhor. Estão querendo impor ideologias no nosso meio que não são aceitáveis, são abomináveis. Estão querendo mudar o conceito de quem serve a Cristo para agradar os seus desejos, as suas novidades. E se nós como igreja não estivermos alertas, não estivermos vigilantes, Jesus pode voltar e nós ficarmos. E nós não vamos ficar. Nós não queremos ficar, porque nossa morada é no céu. Vamos estar alertas, não vamos nos deixar nos envolver naquilo que interfere. Que o nosso pensamento seja pensamento dos céus, da vinda de Cristo. Que possamos entender que Deus está preparando. Jesus falou a palavra dele que assim, eu vou preparar um lugar para que onde estiver estejais vós também. Ele está preparando um lugar maravilhoso. Ele está preparando um lugar que nós vamos morar, que onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro. Jesus está preparando um lugar para levar a igreja que ele ama. Uma igreja que ele ama tanto que ele deu a sua vida por nós. Ele abriu mão da sua glória para vir a este mundo, para sofrer por nós. E ele fez uma promessa de que iria preparar um lugar e ele voltaria. E muitos esqueceram dessa promessa. Muitos estão vivendo como que Jesus não viesse mais. Muitos estão vivendo como se tivessem esquecido dessa promessa. Vamos estar alerta, vamos estar atentos, porque Jesus está voltando. Que Deus nos guarde debaixo de sua poderosa mão, nos preservando em santidade para a vinda do Senhor Jesus. Que estejamos prontos, que estejamos preparados, que não estejamos nos enrolando com as coisas deste mundo, mas que possamos abrir mão de tudo pelo céu. Que não venhamos nos corromper, que não venhamos trocar nossa salvação por um prato de lentilhas, por momentos passageiros, por alegrias momentâneas, por coisas materiais. Vamos nos firmar em Cristo.
Vamos investir naquilo que realmente vale a pena. Vamos investir naquilo que realmente nos dá um retorno, que é a comunhão, é a oração, é a leitura da palavra de Deus, é o amor, é o cuidado. Isso é que nós devemos fazer. Que quando Jesus voltar, nos encontremos preparados, prontos para atendermos ao seu chamado e irmos morar na cidade linda que não existe igual, que o Senhor está preparando para nós. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção, e que não venhamos cair em tentação, mas que o Senhor nos livre de todo o mal. Que estejamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, para que nenhum mal nos suceda, e que possamos louvar a Deus e cantarmos: ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Oremos um pelos outros e vamos para a igreja, vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe.